de Reis, capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4, eu vou ler 2 versículos, só para situar você no contexto dessa palavra, e nós vamos citar os próximos capítulos desse livro. Eu não tenho esse costume, mas eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje, vou começar hoje, termino na próxima oportunidade que eu pregar, tá certo? Eu gostaria de ter, assim, tranquilidade para meditar nesse tema com você. Então nós vamos ler apenas 2 versículos, mas vamos citar não só o capítulo 4, mas do capítulo 4 até o 7, pelo menos, nós vamos estar citando esses textos. Mas vamos ler o verso 1 e o verso 2, só para você entender o contexto, tá bom? Do texto que nós vamos estar usando. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além ou a não ser uma botija de azeite. Até aí. Pai amado, eu quero mais uma vez expressar junto com a igreja, junto com os meus irmãos, a gratidão de poder estar na tua casa, a gratidão de poder estar diante do altar, de poder cultuar, louvar, adorar o teu nome, a gratidão de poder estar diante da tua palavra e através dela poder ouvir a tua voz. Meu Deus, que seja sem nenhum tipo de preconceito ou reservas, mas que os nossos corações estejam totalmente abertos e desarmados, e assim possamos ser ministrados pelo teu Espírito Santo através desse texto. Fala aos nossos corações essa noite, nós necessitamos disso, por isso te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Tem que falar um amém mais alto, porque os fogos lá fora estão altos, né? Vamos lá, queridos, eu vou falar uma frase que não é para te confundir, mas é uma frase que no mínimo deve nos fazer pensar. Presta atenção: Deus não atende a necessidades. Se Deus atendesse às necessidades, as necessidades não existiriam. Se Deus atendesse às necessidades, não haveria fome na Venezuela, Deus já teria resolvido o problema. Não haveria fome na África, Deus já teria resolvido o problema. Deus não atende às necessidades. Porém, Deus se move em prol das necessidades, por pelo menos 2 motivos. Primeiro, quando Ele tem um propósito soberano específico. Quando Deus tem um propósito soberano e específico, não depende do homem, do querer ou do agir do homem, Ele simplesmente faz. Não depende nem da fé humana, Ele simplesmente faz. Eu poderia te citar vários exemplos na Bíblia, vou citar um só para você pensar. A Bíblia fala de um amigo de Jesus chamado Lázaro, que morreu. Jesus vai visitar a família de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias.
Jesus fala para as irmãs de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Mas elas não acreditavam, elas não criam que Jesus fosse capaz de ressuscitar Lázaro. Elas nem sequer imaginam essa possibilidade. Lázaro não podia crer, estava morto. Porém, Jesus chega no túmulo e ressuscita Lázaro. As irmãs não criam, Lázaro não cria, mas Jesus fez, porque Jesus tinha um propósito. Então, quando Deus tem um propósito, não depende de nós. A grande questão é que nós nunca sabemos quando Deus tem e qual é o propósito. Por isso que muitas vezes nós entramos em crise. Por que Deus permite que a gente passe por coisas? Por que Deus permite que a gente enfrente situações contrárias, de dor, contraditórias ou de lutas? Porque Deus tem propósitos que Ele não nos explica. Ele é Senhor e soberano, e Ele, no propósito dele, Ele faz o que tem que ser feito. Então Ele cura quando Ele quer curar, e Ele simplesmente não cura quando Ele não quer curar, porque depende do propósito. Nesses casos, o grande desafio da fé não é promover um milagre, é confiar no propósito, mesmo que eu não entendo. Deu nó aí não? Mas essa é a primeira forma com que Deus age em prol de uma necessidade, quando Ele tem um propósito nisso. A segunda maneira de Deus agir em prol de uma necessidade, que não é pela necessidade, é quando alguém se move em fé para que Deus haja, para que Deus responda. E aí nós vamos ver na Bíblia também um monte de exemplos. Nós podemos citar o caso da mulher do fluxo de sangue. Ela creu, passou pela multidão, tocou em Jesus, porque ela dizia: se tão somente eu tocar, eu serei curada. E ela sai curada. Ela crê, se move, e um milagre acontece, e a solução chega. Então são duas formas de Deus agir: um na soberania dele, no propósito dele, e outro na fé de alguém, em prol de uma intervenção divina. Agora presta atenção, porque nós vamos, pelo menos começar hoje, a falar sobre a vida de um profeta, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que foi o profeta Eliseu. Quem foi o profeta Eliseu? O profeta Eliseu, ele foi discípulo de um outro grande profeta, que foi o profeta Elias. Esse profeta Elias, ele tinha assim um nível de intimidade com Deus, que era algo extraordinário, a forma com que Deus usava o profeta Elias. O profeta Elias, ele desafia todos os profetas da idolatria de Baal e dos Baalins, reúne esses profetas no Monte Carmelo e faz o seguinte desafio: vocês vão montar um altar para vocês invocarem Baal, e eu vou levantar um altar para o Senhor e vou invocar o Senhor. Porém, nós não vamos colocar fogo no altar, na oferta. Nós vamos orar. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. E os profetas de Baal começaram a cultuar e tal, só para resumir a história, e eles fazem toda aquela invocação, e nada de Baal responder. Ele levanta a voz dele e ora. Quando ele termina a oração, vem fogo do céu, consome a oferta, consome o holocausto, consome a água que havia sido derramada. E ele então, depois disso aí, ele enfrenta os profetas de Baal, mata todos os profetas idólatras, mas ele entra numa crise. Na verdade, ele entra numa depressão. Ele se esconde numa caverna e pede a morte, e
e fala: Senhor, não tem mais sentido a minha vida, o que eu tinha que fazer eu já fiz, me leva. Você vê que até profeta entra em crise. E lá na crise dele, Deus apresenta para ele e fala assim: eu ainda não cumpri o meu propósito na sua vida. Então, antes de eu te levar, você precisa cumprir o que precisa ser cumprido. Você vai descer, vai ungir Azael como rei da Síria, vai ungir fulano, Jeú, para ser rei de Israel, e vai ungir Eliseu para ser profeta no seu lugar. Já que você não quer continuar, precisa levantar alguém que dê continuidade. Então ele desce, vai lá e unge Eliseu, resumindo, e Eliseu começa então a seguir Elias. Um dia, Elias faz a pergunta mais difícil para mim a ser respondida, vinda da parte de um profeta ou vindo da parte de Deus. Elias chega para Eliseu e fala assim: o que queres que eu te faça antes que eu suba? Irmãos, se você ler o texto, parece que Eliseu já sabia que em algum momento a pergunta seria feita, porque ele não titubeou para responder, ele não pensou para responder. Porque se fosse a maioria de nós, iria chegar para o profeta e falar assim: você faz o seguinte, você me dá uns 3 dias para eu orar, você me dá pelo menos uns 10 minutos para eu pensar, para eu não pedir bobagem. Mas ele não titubeou. Quando Elias pergunta: o que queres que eu te faça antes de subir? Ele falou assim: eu quero uma porção dobrada do teu espírito, eu quero uma porção dobrada da unção que está sobre a sua vida, eu quero sobre a minha vida uma porção dobrada do poder e autoridade que está sobre a sua vida. Eu imagino a cena, Elias colocando a mão na cabeça e fala assim: dura coisa você pediu. Eu acho que na cabeça do profeta foi assim: você não tem noção do que você está pedindo, você não sabe o peso que é uma porção dobrada daquilo que Deus me confiou. Mas se você me ver subindo, vai ser concedido a você. Vida que segue, Elias põe Eliseu à prova algumas vezes para tentar fazer com que Eliseu ficasse no meio do caminho. Eliseu persevera e acompanha Elias até o momento onde o redemoinho vem, leva o profeta para o alto, a carruagem de fogo passa, dá carona e ele some. Quando ele some, a capa cai. Eliseu pega a capa de Elias, que era a capa do profeta, e começa então a exercer o seu ministério debaixo dessa promessa, que havia sobre ele uma porção dobrada da unção, da autoridade que havia se manifestado na vida de Elias. E a partir de então, nós chegamos no texto. Tudo isso eu estou te mostrando para chegar no texto. Capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro de 2 Reis vai narrar o ministério de Eliseu e os feitos, os milagres que Deus fez através da vida de Eliseu. E cada um desses milagres foi uma resposta, foi uma intervenção de Deus em resposta à ação de fé, que eu podia dizer aqui sem problema nenhum, uma ação de uma fé resiliente de alguém em prol de uma necessidade, de uma circunstância que exigia um milagre. Ou Deus faz ou não tem o que ser feito. Em cada um desses personagens, em cada um desses milagres, a gente aprende algo, ou uma forma de Deus se revelar, ou revelar a sua graça e o seu poder diante de uma circunstância contrária. Queria que você prestasse atenção nessa palavra, porque eu não tenho dúvidas de que, se não todos, a maioria das pessoas enfrenta algum tipo de situação, de problema, seja pessoal, seja familiar, seja financeiro, seja emocional, seja físico, que humanamente falando não tem mais o que ser feito, porque milagre, irmãos, é uma intervenção divina quando o humano não tem mais recurso.
Isso é milagre. É quando Deus entra em cena, porque o humano não é o suficiente. E como a gente se move de uma maneira resiliente, com uma fé resiliente, para que haja uma intervenção e um milagre de Deus na nossa vida. Já que dentro da perspectiva da soberania de Deus eu não tenho o que fazer, do propósito de Deus eu não tenho o que fazer, aquilo que cabe ao humano para que Deus faça, eu preciso saber o que fazer. Então presta atenção, porque por mais que sejam coisas muito simples, eu creio que todos nós vamos aprender para que em momentos difíceis a gente saiba se comportar diante de Deus, para que haja uma intervenção de Deus nesse momento difícil. Então vamos lá, nós vamos falar sobre a resiliência por um milagre. Esse é o tema dessa noite. E como revelar uma atitude resiliente para alcançar uma intervenção de Deus. Com que atitude, para que eu me mova nessa atitude, para que Deus se mova e me responda com um milagre. Vamos lá. Primeiro personagem, capítulo 4, do verso 1 ao 7, vai falar de uma mãe. Foi o texto que eu li para você. Essa mãe, ela vai até o profeta, desesperada, porque ela havia perdido o marido, ela estava viúva, e o marido havia deixado dívidas, e não deixou recurso, condições dela pagar as dívidas, e o credor, sem nenhum tipo de misericórdia, vai cobrar a viúva, e a viúva diz: eu não tenho dinheiro para pagar. E ele diz: então eu vou levar os seus filhos como escravos, seus filhos vão trabalhar como escravo para pagar a dívida do pai. Ela, diante da situação, coração de mãe, imaginar ver os meus filhos sendo levados escravos por causa de uma dívida que eu não posso pagar, ela vai ao profeta e ela consegue mover o profeta por causa de uma palavra que a Bíblia diz que ela clamou ao profeta. O clamor de uma mãe move o coração de Deus para que uma intervenção numa situação dessa acontecesse. A primeira atitude, que é simples, e nós vamos entender dentro da simplicidade que é desafiadora, para que Deus se mova, uma atitude humana é um clamor. A Bíblia diz, irmãos: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a palavra nos ensina de várias formas o poder de um clamor. É muito mais que uma petição, é muito mais que um pedido, é o desespero de uma alma que faz com que alguém clame, com que alguém grite por uma intervenção. Aí o profeta ouve o clamor, porque Deus ouve clamor. Posso ouvir um amém? Não? Deus ouve o clamor. Então, quando o profeta ouve o clamor, o profeta pergunta para ela assim: o que é que você tem em casa? Eu não vou entrar nos detalhes. Aí ela diz: eu não tenho nada, a não ser, eu acho muito legal o a não ser uma botija de azeite. Aí então ele diz para ela: você vai fazer o seguinte, você vai pedir vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, não peça pouca, peça muita. Não cometa o erro de tantas pessoas que clamam por um milagre e limita a resposta. Se você está clamando por um milagre, se você está clamando por uma intervenção de Deus, não limite o milagre. Então pegue vasilhas e não poucas, pegue muitas vasilhas, pegue emprestado, encha a sua casa de vasilhas, fecha a porta.
E depois que você fechar a porta, você vai pegar a sua vasilha de azeite e vai começar a encher as vasilhas vazias. Quando terminar de encher uma, um filho vai lá e separa, e assim você vai enchendo. E a Bíblia diz que ela começou então, enche uma vasilha, o filho guarda, enche outra vasilha, o outro filho guarda, e assim foi enchendo vasilha. Não se sabe quantas vasilhas, nem quanto tempo ficou ali enchendo vasilha. Mas chegou num ponto que ela pede, traga mais uma. Ao que um filho responde, não tem mais. Quando o filho fala, não tem mais vasilhas vazias, o azeite então parou de ser derramado. Ela vai até o profeta, conta a experiência. Eu fico imaginando a cena. Profeta, você não tem noção do que aconteceu. Sabe o vaso de azeite? Virou 100 vasos. E foi derramando, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. Minha casa não cabe mais de azeite. Tem azeite em cima, tem azeite em cima do guarda-roupa, tem azeite na cozinha, tem azeite na sala, tem azeite debaixo da cama, tem azeite em tudo quanto é canto. Aí disse, então agora você vai pegar, vai vender o azeite, vai pagar a dívida, e com o restante você vai viver o resto da sua vida com seus filhos. Esse foi azeite. Com o restante você vai viver o resto da sua vida. Agora, uma pessoa que enfrenta uma situação financeira, presta atenção, uma pessoa que enfrenta uma situação financeira, uma crise financeira, e ela fica procurando soluções e respostas e maneiras de se resolver, e na maioria dos casos elas se endividam ainda mais. Vai para o banco, vai para a mão do agiota, e vai pedir socorro para algum amigo, enfim, assim vai. Onde na verdade o que ela poderia fazer era clamar a Deus. Ou Deus não é o dono do ouro e da prata? Ou Deus perdeu a chave da prosperidade? Ou Deus deixou de ser o Senhor das nossas vidas e de todas as coisas? Nós escolhemos de quem depender. Mas o que move o braço de Deus, o que move a mão de Deus, o que faz com que esse milagre específico acontecesse, foi que uma pessoa foi capaz de clamar a ponto de Deus ouvir. Essa é a grande questão. Clamar até que Deus ouça. Clamar até que o meu grito ressoe no céu. Porque Deus não resiste a isso. Deus não resiste ao clamor de um filho. Deus não resiste a um clamor de alguém que decidiu e que preferiu confiar nele que nos homens. Então a primeira resposta, a primeira atitude humana por uma intervenção divina é o poder de um clamor. Quando nós chamamos a igreja a vir orar pela manhã, vem orar pela manhã. Quantas pessoas que precisam de um milagre, quantas pessoas dessa igreja que precisam de uma intervenção do céu, porque já não sabem o que fazer e já estão assim no limite do limite. E se tão somente clamares a mim, diz o Senhor, clamar, se derramar diante de Deus um grito sincero de socorro, até que Deus ouça, até que Deus faça, até que uma solução chegue da parte do Senhor.
primeira atitude, irmãos, é o clamor. E eu acho que é algo tão simples, porque as pessoas clamam por tantas coisas. As pessoas não têm dificuldade de fazer suas aclamações. Eu não sei por que os fogos, não sei se tem algum time de futebol jogando agora, com certeza tem muita gente fazendo aclamações na frente de uma televisão. Não é verdade? Por um time que no final não vai te dar nada. Então, o problema das pessoas não é nem a capacidade de clamar. O problema das pessoas é direcionar o clamor para quem pode responder. Então, o clamor dessa mãe muda o seu quadro. Essa é a primeira resposta. Segunda atitude resiliente, de uma fé resiliente, para alcançar uma intervenção de Deus e os seus milagres. Ainda no capítulo 4, do verso 8 ao verso 36, o texto é longo, fala de uma mulher totalmente diferente da primeira. O texto diz que o profeta Eliseu, ele passava por uma cidade chamada Sunem, e lá nessa cidade existia uma mulher muito rica, é o que a Bíblia diz. E quando o profeta passou por essa cidade, essa mulher preparou um jantar para Eliseu, preparou um jantar, hospedou Eliseu na sua casa, e depois desse dia, todas as vezes que o profeta passava por lá, ela preparava uma refeição e recebia o profeta. Aí um dia ela chegou para o marido e falou assim: meu amor, eu vejo que esse senhor que nós recebemos aqui em casa é um homem de Deus, vamos construir um quarto aqui em cima. E a Bíblia diz de tijolos, então não era uma coisa qualquer. Para construir de tijolo tinha que ter dinheiro. Vamos construir aqui, vamos colocar lá uma cama, um candeeiro, uma mesa, um lugar para a gente hospedar esse homem quando ele passar aqui. E assim eles fizeram, construíram um quartinho do profeta, e confortável, se fosse nos dias de hoje, com ar-condicionado, tudo direitinho, para receber bem o profeta. Aí, o profeta, todas as vezes que passava isso, nem se hospedava na casa dessa mulher, família rica, de posse. Aí um dia, o profeta chegou para o seu servo. Todo profeta tinha um menino, um rapaz, um discípulo que o acompanhava. Chegou para o menino e falou assim: chama lá a mulher que nos hospeda. Aí ela veio. Aí ele chegou e falou assim: nós temos sido recebidos aqui com muita honra, com as minhas palavras, tá certo? Com muita honra, com muita benevolência. Alguns textos usam esse termo. O que eu posso fazer para retribuir? Tem alguma necessidade? Eu posso de repente conversar com o rei em favor de uma necessidade sua? Eu posso conversar com o comandante do exército? Qual a sua necessidade? Aí sabe qual a resposta que ela deu? Tem uma versão que diz assim, que ela respondeu assim: Shalom, fique em paz, porque eu não preciso de nada. Olha que coisa, olha que coisa, eu não tenho necessidade nenhuma. A mulher sai, o profeta chama um menino e fala assim, acho que na cabeça do profeta, todo mundo tem uma necessidade. Talvez você não tenha uma necessidade que o dinheiro resolva, mas mesmo que você tenha o dinheiro suficiente para alcançar tudo aquilo que é necessário na sua ótica,
com certeza tem alguma coisa na sua vida, seja nas suas emoções, na sua família, na sua vida espiritual, com certeza tem alguma coisa em alguma área da sua vida que o dinheiro não pode comprar e que você não pode fazer. Então ele chama o menino, o ajudante, e pergunta: o que nós podemos fazer por essa mulher? Aí o menino fala assim: ela não tem filhos e o marido já é muito idoso, então vai ter que ser um milagrão. Um milagre porque possivelmente a mulher era estéril, e o outro milagre porque o homem já era velho e não estava dando mais, conta do recado em casa. Então o milagre vai ter que ser grande. Aí ele de novo chama a mulher aqui. Aí a mulher entra, a cena, ele no quarto, a mulher entra, ele chega para a mulher e fala assim: daqui a 1 ano, presta atenção, irmão, no texto, daqui a 1 ano você vai estar segurando um filho no colo. Sabe o que a mulher respondeu? Não me engane, o meu senhor. A mulher não acreditou. Ela não creu no profeta. Ela não creu na profecia. Ela não creu na promessa que Deus estava fazendo para ela. Ela não acreditou. E a Bíblia diz que quando cumpriu 1 ano, a mulher estava com a criança no colo, mesmo não crendo. Que doideira, irmãos. Isso deixa um monte de gente em crise, porque tem gente que crê e não tem, e ela não creu e recebeu. Por quê? Por que essa mulher recebe? É lógico que Deus responde à fé do profeta. Eu já vi isso acontecendo. Eu vi uma senhora que Deus usava muito ela com dom de cura. Uma vez ela foi orar por eu estava do lado, 2 jovens, as jovens com enfermidade lá. Ela perguntou qual enfermidade era, e ela perguntou para as jovens assim: vocês creem que Jesus te cura? Aí as jovens titubearam, aquela assim. Aí ela falou assim: vocês não precisam crer não, Jesus vai curar vocês porque eu creio. E ela orou e Jesus curou. Foi mais ou menos esse caso aqui. A mulher não creu, o profeta creu e o filho veio. Mas o que moveu o profeta e moveu Deus para que esse milagre acontecesse? O que tinha na vida dessa mulher para que essa intervenção divina alcançasse a vida dela? Quando você olha a vida dessa mulher, a única coisa que ela tinha a favor dela é que essa mulher, ela servia de coração sem esperar nada em troca. Ela simplesmente servia. Passou o homem, ela preparou um jantar. O homem passava na cidade, ela preparava, ela servia. Vamos preparar aqui um cômodo, um quarto. O prazer em servir chamou a atenção do profeta, que chamou a atenção de Deus. Presta atenção nisso, irmãos, porque às vezes Deus nos dá a oportunidade simplesmente de servir, sem esperar nada. Até mesmo porque essa mulher, ela não tinha o que esperar, porque ela disse que não preciso de nada. E isso talvez seja o mais tremendo no serviço dessa mulher, porque é muito comum pessoas servirem por necessidade. Pessoas servirem pela necessidade de chamar a atenção, servirem para tentar abrir uma porta de oportunidade. Pessoas que servem a igreja até para aparecer, para chamar a atenção. Essa mulher não precisava de nada. Ela não tinha uma necessidade, qualquer necessidade que o dinheiro pudesse comprar, ela tinha dinheiro para comprar, para resolver. O prazer em servir, um coração disposto a servir, e servir alguém que teoricamente estava abaixo dela, porque ela era rica. O profeta era o que precisava. Olha que doideira. Porque até é uma questão que é comum acontecer. Quem não tem, ou quem tem menos, servia quem tem mais.
E essa mulher que tinha, vai servir a quem tinha menos. Porque o prazer é servir. Eu não sei se você tem, porque tem gente que tem essa facilidade, tem gente que não tem. E é algo, irmãos, que a gente precisa exercitar em casa. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa começar a exercitar em casa, até mesmo porque se eu não sirvo na minha casa, não tem lógica eu servir na igreja. Não tem lógica. Lá em casa, nós temos uma pessoa que nos ajuda lá, uma diarista que vai lá 2 vezes por semana. E lá em casa quem faz o café sou eu. É lógico que ela sabe fazer café, o café está lá, o açúcar está tudo lá, e ela pode, até liberdade de, quando ela quiser tomar o café, se não tem café, ela vai lá e faz o café dela. Mas já aconteceu várias vezes. Um dia que eu não vou tomar meu café hoje, por algum motivo, ela chega para trabalhar, e eu desço para fazer um café para ela. É a minha empregada, vai fazer faxina na minha casa. Pela lógica, ela como empregada deveria fazer o café para eu como patrão tomar. Mas ela nos serve com tanta alegria, que descer e fazer o café para ela se tornou assim um prazer. E eu desço e faço um café, e não faço café qualquer, não é pilão nem 3 corações. Eu desço para moer o grão que eu uso para mim, para fazer um café para ela. Essa semana eu fiz uma surpresa para minha mulher. A minha mulher tem um prato assim, que ela predileta, um prato que ela gosta muito. Esse prato, na verdade, marcou a nossa vida desde que a gente namorava. Ela morava em Niterói, uma vez nós saímos para almoçar juntos, e ela muito chique, e eu lascado. Aí, vamos almoçar. Ela me levou para almoçar num restaurante chamado La Mole, na beira da praia de Ucaraí. Quase que cobra para entrar o desgramento lá do restaurante. Aí fomos lá almoçar no La Mole. Chegamos lá, ela pediu um tal de medalhão com arroz e piemontese. Chique pra caramba, nunca tinha visto aqui na vida. Aí o garçom vai, coloca 2 colherzinhas de arroz para você, põe o medalhão e leva o resto. Eu paguei por tudo, não paguei só 2 colherzinhas não, fiquei no outro com o cara que levou o resto. E ela toda chique, toda certinho, pá. Aí um dia, já tinha alguns anos de casado, já morava aqui, e ela tinha assim ela tinha um hábito, quando a gente saía assim, pensando, vamos viajar, antes de sair da cidade, ela dormia. Era batata, irmãos. Ela sentava no carro do meu lado, antes de eu pegar a BR, ela estava dormindo do lado. A gente ia fazer aniversário de casamento, você também é assim, está rindo? aí a gente ia fazendo aniversário de casamento, eu falei com ela, meu amor, arruma as roupas aí que nós vamos sair, mas é possível que a gente não volte para dormir em casa. Mas não falei para onde ia. Quando eu peguei o carro, que ela sentou do lado, eu só dei uma voltinha, porque eu sabia, quando eu der a primeira voltinha, ela dorme. Quando ela dormiu, irmãos, eu peguei a estrada e enfiei o pé. Ela acordou, estava dentro de Niterói, chegando em Caraí, encostando o carro na frente do La Mole, para ela comer medalhão com arroz e piemontese. Mas não tem mais o La Mole. Então essa semana eu resolvi eu mesmo fazer. Comprei o medalhão, comprei o bacon, e falei assim, eu vou fazer. Aí falei, eu vou fazer um jantar, você pode até chamar os meninos, serão convidados os meninos e as noras, mas é para você. Aí preparei um jantar, irmãos, e falei assim, não põe a mão nas louças, quem lava sou eu. Porque se eu não sirvo, irmãos, a minha casa, a minha esposa, o que adianta eu servir um estranho, ou a igreja, ou alguém de fora? Tem que começar em casa. Ela me serve o ano inteiro, ela arruma minha cozinha o ano inteiro, ela arruma minhas bagunças o ano inteiro, fazia uma graça. Eu fiz. No outro dia, a cozinha estava empilhada de trem, porque eu sujei troço pra caramba. Aí ela teve o
o Relax Day. Eu falei assim, larga tudo aí. Quando ela voltou, estava tudo limpinho, né, amor? Tudo arrumadinho. Porque a gente, irmãos, quando a gente começa a conquistar algumas coisas na vida, a gente perde algo que nós não deveríamos perder jamais. Tem muita gente nessa igreja que perdeu isso. Tem muita gente que nessa igreja, irmãos, que quando não tinha os recursos que tem hoje, era diácono. Tem muita gente aqui nessa igreja que quando não tinha os recursos que tem hoje, trabalhava no estacionamento, era líder de célula. Tem muita gente aqui nessa igreja que quando não tem os recursos que tem hoje, estava em todos os encontros, trabalhando e servindo nos encontros. Aí depois que colocou uma frentezinha, conquistou, ganhou uma coisinha, não serve mais, não é útil mais. Você precisa resgatar uma das grandes nobrezas da alma, porque uma das grandes nobrezas da alma é servir. Não tem nada que dá mais sentido à vida de um ser humano do que servir a um outro ser humano. Diante de uma sociedade, de uma geração ruim, egoísta, Deus precisa nos encontrar com o coração de servos, dispostos a servir, sem esperar gratidão, sem esperar elogio, sem esperar reconhecimento, simplesmente o prazer de servir. Então essa mulher nos dá uma aula, irmãos. Dá ou não dá? Essa mulher nos dá uma aula rica, servindo ao profeta, e um milagre acontece. É lógico que a história dela é muito mais ampla. Esse menino chega à adolescência e morre. Olha que doideira, irmãos. O menino chega à adolescência, deu uma dor de cabeça nele insuportável. Aí ela deita o menino no colo. A Bíblia diz que quando deu meio-dia o menino morreu. Sabe o que ela fez? Ela pegou o menino, deitou na cama do profeta. Se ela não tivesse feito uma cama para o profeta, ela ia deitar esse menino onde? No túmulo. Mas ela tinha feito uma cama para o profeta. Ela deita o filho na cama que o profeta usava, e ela vai até o profeta. Resumindo, ela chega para o profeta e fala assim: eu te pedi filho, eu algum dia te pedi filho? Não, está lá morto, agora você resolve. Eu não te pedi, foi você que falou que Deus ia dar. O profeta vai lá, irmãos, e ressuscita o menino, entrega o menino vivo na mão dela. Como que uma pessoa que nem capaz de crer vive tantos milagres diante de tantos cristãos que dizem crer e não consegue ser curado nem de um resfriado? A única explicação que eu encontro na vida dessa mulher era esse coração de servo. Seja servo. Isso move o coração de Deus. Terceiro, nós vamos terminar nesse terceiro e eu quero orar com vocês. Se der, eu vou para o quarto. Capítulo 4 ainda, um outro personagem. Do verso 38 ao verso 41. Capítulo 4, se você está anotando os textos. Do verso 38 ao verso 41. O texto diz que houve uma fome na terra. Houve uma fome na terra e os profetas, havia uma escola de profetas em Samaria, ou próximo a Samaria. E esses alunos de profetas, eles se reuniram. Havia fome. E o profeta fala assim, fala para um dos alunos: prepara uma sopa, prepara um cozinhado aí, alguma coisa para a gente dar de comer aos alunos. Aí a Bíblia diz que um deles foi lá, catou lá algumas coisas e achou uma trepadeira. Cortou aquela trepadeira, colocou lá na panela e fez o cozido.
Quando eles começaram a comer o cozido, um deles falou: profeta, há morte na panela. O que dá a entender tem veneno aqui, tem alguma coisa nesse cozido que vai matar a gente, vai morrer todo mundo comeu desse cozido envenenado, e agora o que fazer? O texto diz: o profeta ordenou. Fez o quê? Ele não pediu nem sugeriu, ele ordenou: tragam farinha e ponham na panela. Desde quando farinha é antídoto? Desde nunca. Porém, quando colocaram a farinha na panela, disseram: podem comer, que não tem mais veneno. A única explicação, irmãos, que eu consigo para essa intervenção foi a obediência desses discípulos, mesmo em relação a algo que não tinha sentido algum. Porque obedecer uma ordem, uma direção que tem sentido para mim, não é tão difícil, concordam? Alguém chega para você e te dá toda uma explicação: olha, você vai fazer assim por causa disso, e por causa disso o resultado vai ser esse, porque é comprovadamente assim que vai funcionar. Faça. Então, você seguir uma ordem com explicações técnicas, científicas, lógicas, talvez não seja difícil obedecer. Para alguns até assim é difícil, mas para os mais inteligentes não é tão difícil. A questão é que não tinha lógica, não tinha fundamento, e mesmo assim eles obedecem, e em nenhum momento eles questionam, porque alguém podia questionar: qual a lógica disso? O que essa farinha pode fazer para mudar isso? Mas ninguém questiona, ninguém fala nada, simplesmente eles obedecem. Eles pegam a farinha e põem na panela, e o veneno vai embora. Uma outra lição, irmãos, de uma fé resiliente, que move Deus em favor das nossas necessidades. Essa capacidade da gente obedecer sem questionar, que parece algo que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para as pessoas obedecerem. Em nome da maturidade, em nome da democracia, em nome dos meus direitos, em nome de um monte de coisa, as pessoas estão perdendo a capacidade de obedecer. Nós estamos formando uma geração ruim, e a nossa geração é muito culpada por essa geração ruim que está nascendo. Pais que ficam dando explicações para filhos, explicações que não cabem para filhos. Vocês podem achar o que vocês quiserem, mas eu venho de uma geração que quando um pai falava assim: não. E é lógico, toda criança faz o quê? Por quê? Toda criança fala, pergunta, questiona. E é lógico que a gente questionava. Mas na minha criação, que eu louvo a Deus pela criação que eu tive, era simplesmente assim: por que não? Pergunta de novo para ver se não vê um tapa no meio da fuça. Pergunta de novo para ver se não vê uma varada para esquentar suas pernas e um castigo de uma semana. O porquê não já vinha carregado de todas as explicações que eu precisava. Nenhuma. Não e acabou. Não é não e não é não. Aí hoje uma criança: por quê? Oh, meu filho, é porque a mamãe é uma lerda, uma pateta, uma idiota, que está dando explicação para um imbecil que está sendo formado e que não vai ser ninguém na vida,
Porque se não aprende a ser disciplinado desde cedo, vai ser disciplinado por um mundo cruel, que não tem misericórdia. Obediência não exige explicações, exige simplesmente submissão. Pega o caramba da farinha e põe na panela. Se eu estivesse pedindo a sua opinião, eu pedia opinião. Eu não estou pedindo opinião, eu estou mandando pôr farinha. Se a sua opinião servisse de alguma coisa, seria solicitada. Deus ia pedir. Qual a sua opinião? Como é que você acha que ele deve resolver o problema do seu casamento? Fala aí. Aí Deus vai ouvir você. Mas se você soubesse, se a sua opinião tivesse coerência, você não precisava de Deus, você já tinha resolvido. Você está todo embananado, todo embabacado com a sua vida, é porque você não sabe uma resposta. Você não tem uma direção. Aí quando vem a direção, você está perguntando por quê? Quando você aprender a obediência, você vai aprender a viver milagres. Porque Deus não age em rebelião, Deus não age em desobediência, Deus não age em questionamento, Deus age em alguém que é capaz de simplesmente crer e obedecer, ponto final e vida que segue. Simples assim. Se você entendesse porquê, que esse é o porquê da sua vida estar paralisada há tanto tempo no mesmo lugar, você mudava hoje. Tem áreas da sua vida que estão paralisadas há anos, porque você está querendo saber porquê, e um porquê que Deus não vai te dar. Deu ruim? Deu ruim para ficar bom. Desenvolver um coração obediente, irmãos, é uma decisão e um exercício. Sabia? Você desenvolver um coração obediente é uma decisão que você toma. Não, eu decidi obedecer. E é um exercício. Porque quando eu decido ser obediente, eu vou ser desafiado todos os dias a ser obediente. Todos os dias eu serei tentado a questionar. Todos os dias eu serei tentado a me guiar pelo que eu acho, pelo que eu penso, e não pelo que Deus está falando. Ou por alguém que acima de mim tem autoridade para dizer vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas de alguma forma, a atitude obediente desses homens moveu Deus para que ninguém morresse e para que o veneno não tivesse efeito. E tem uma coisa assim, tremenda no texto, porque não foi só o veneno da panela que foi curado, o veneno daquilo que eles já tinham comido também, porque ninguém morreu. Então não foi a farinha. Eles já tinham comido. Porque se fosse a farinha, o que o profeta ia falar? E cada um dá uma colherada de farinha aí, joga uma porção de farinha. Não é que a farinha lá do sertão, pega a farinha assim, come aí a farinha. Mas ele não fala para o povo comer farinha, o povo está envenenado. Põe a farinha na panela e até que ele comeu o veneno vai ser curado, não vai morrer. Olha que coisa. Então não era farinha, era obediência. Aprender a obediência. E senhores pais, aprendam a criar os seus filhos em obediência. O dia que você falar não e perguntar por quê, porque todos têm que perguntar por quê, você tem que saber dar a resposta. Por que não? E se perguntar de novo, fica sem celular e uma semana de castigo. Aprendeu? Resolveu a vida. Você está livrando uma alma da morte. Porque quando ela precisar de um milagre e ela não souber obedecer, o veneno tira a vida dela. Dá tempo para mais um? Dá para mais um? Dá ou não? Então vamos mais um. Vou deixar os outros para a semana próxima. Capítulo 4, verso 42 ao verso 44, tem mais. Capítulo 4, verso 42 ao verso 44. E veio ali um homem
de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pão das primícias, 20 bolos de cevada e espigas cheias de milho no seu alforje. E ele disse: dá ao povo para que possa comer. E o seu servo disse: como deverei eu pôr isso diante de uma centena de homens? Ele disse novamente: dá ao povo para que possa comer, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: eles comerão e deixarão sobra. Assim os pôs diante deles, e comeram e deixaram sobra, segundo a palavra do Senhor. Jesus fez esse milagre, de multiplicação de pães, mas Jesus não foi o primeiro a fazer. Eliseu fez antes esse milagre. Então chega lá na mesma escola de profetas, 100 profetas ou 100 alunos de profetas, alguém com alguns pães, algumas espigas de milho e tal, e o profeta, não tem lógica eu comer e deixar todo mundo com fome, então põe a mesa e serve todo mundo, mas não era suficiente para 100 pessoas, talvez fosse suficiente para 10, aí a pessoa que trouxe falou assim: mas não vai dar para todo mundo. Aí o profeta fala: assim diz o Senhor. E ele já não estava mais agindo pela lógica, pela racionalidade, nem debaixo da palavra de um homem. Ele já começou a agir debaixo de uma palavra que Deus havia dado. E aqui para mim tem a resposta. Por que que o milagre acontece? Por que que a comida multiplica? Por que que todo mundo come fartamente? Por que que o que era para 10 deu para 100 e ainda sobra? Porque eles não estavam mais caminhando em cima do humano, eles estavam caminhando em cima de uma palavra de Deus. E caminhar em cima de uma palavra de Deus faz toda a diferença. A nossa vida, o sucesso, o fracasso, o que determina é o quanto eu caminho na palavra, o quanto eu caminho no que eu acho. Presta atenção. Porque a resposta que nós precisamos, irmãos, ela não está na ciência, ela não está na lógica. A resposta que nós precisamos está em Deus, na palavra de Deus, nos princípios divinos. A palavra de Deus não falha e não muda. A ciência muda todo dia, o conhecimento humano muda todo dia. Eu sou da época que nós só podíamos comer um ovo por semana, porque senão o colesterol subia. Quem é dessa época? Ih, Rita, você, pastora Jo, só podia comer um ovo por semana, porque não pode comer mais de um ovo não, por causa do colesterol. Hoje a gente come uma dúzia por dia. O ovo mudou? Não, o conhecimento mudou. Quer ver um negócio doido? O tal do Covid. As coisas do Covid, o que a ciência falou do Covid mudou 1 milhão de vezes e até hoje não se resolveram nada. Porque todo dia muda. Um dia pega, outro dia não pega. Um dia a máscara funciona, outro dia a máscara não funciona. Um dia a vacina resolve, outro dia a vacina mata. Cada dia de uma forma. Então a crise na ciência para resolver o problema do Covid. Psicologia. Todo dia a psicologia tem uma ideia nova. Medicina, nós temos vários médicos na igreja. A medicina está sempre descobrindo algo novo, sempre mudando alguma coisa. Quando vem um conhecimento novo, muda-se uma prática. Essa é a parte humana da vida, que nós precisamos ser maleáveis, porque se houve uma mudança no humano, não tem por que eu ser um cabeça dura e, não, porque eu aprendi assim, vou morrer assim. Não,
Se houve uma mudança, um conhecimento novo, eu preciso andar nesse conhecimento novo, porque está sujeito à mudança. Mas a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje, será a mesma, como Deus é eternamente o mesmo. E a única forma de eu não errar na minha vida é eu caminhar, eu tomar decisões, eu agir naquilo que não muda. Então, quando Deus fala, Deus se compromete com a palavra dele. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, irmãos, esquece. Deus falou. Se Deus falou, aconteça o que acontecer. O que Deus falou é verdade. É simples. Não tem fundamento humano, não tem lógica humana, não tem explicação científica. Tem um Deus soberano, Criador, sustentador, Senhor de todas as coisas, que quando fala tem poder para fazer. E pronto. Levanta o cajado, Moisés, que o mar vai abrir. Ele levanta o cajado, o mar abre, em cima de uma palavra. Pedro chega para Jesus e fala: eu quero andar sobre as águas. Jesus fala: desce do barco e vem. A Bíblia diz: sob a tua palavra. Ele desce do barco e anda. O mesmo Pedro pescou a noite inteira, não pegou uma piabinha. Jesus chegou para Pedro e falou assim: lança a rede do lado direito do barco. Pedro falou assim: sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que ele lançou a rede e não coube de peixe. O barco não coube de tanto peixe. O que muda, irmãos? O que faz um milagre acontecer? É eu caminhar nessa palavra. O que Deus, o que a Bíblia ensina? Qual a direção de Deus para eu agir aqui? Porque se eu caminhar na palavra de Deus, no final vai dar certo. Podem rir. Porque quando a gente decide caminhar na palavra, irmãos, nós entramos por caminhos e decisões, às vezes, que para o mundo é equivocada. Como que você coloca 20 pães para 100 homens? Você imagina? Vou fazer uma festa, vou fazer um banquete, convida 100 pessoas e põe 20 pães. Vai passar vergonha, irmão, não vai dar. Mas assim diz o Senhor: vão comer e vai sobrar. Comeram e sobrou, porque Deus falou. Você está entendendo? Então, às vezes, tudo que nós precisamos é uma palavra de Deus. Uma palavra, mas não é palavra de profetada, irmãos. Não é palavra de profetada, não é invenção de moda. É palavra de Deus. Deus falou mesmo, porque as pessoas estão tão assim, ludibriadas com essa profetada, com esse espírito de engano que está agindo na igreja, nos montes da cidade, de um Deus que fala vai, no outro dia fala volta, no outro dia fala fica, no outro dia fala por que você foi? Não é esse Deus em crise que não sabe o que falar, o que fazer e nem para onde nos dirigir. Estou falando de um Deus sério, que quando chega fala assim, faça, e todo mundo pode dizer, você está doido, e você faz, e Deus honra. Se Deus falou, irmãos, caminha. Por isso que eu sempre digo, eu sempre ensino para as pessoas que andam perto de mim: se Deus não te deu uma palavra, não faça. Mas se Deus falar, não importa o que as pessoas acham, pensem, a opinião, a sugestão, não importa mais. Só importa até Deus falar. Mas se Deus falou, vá. Tenha uma palavra de Deus. Busque uma palavra de Deus. Você está ouvindo uma pregação hoje à noite. Você pode ouvir essa pregação de muitas formas. Você pode ouvir essa pregação e dizer: o apóstolo hoje estava empolgado, eu gostei hoje da palavra, eu gostei hoje da pregação, que foi boa.
ou você pode estar aí no seu cantinho, sendo ministrado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo respondendo a você orações que você fez um dia. Talvez a oração que você fez antes de sair de casa para vir para a igreja, que você falou: Senhor, fala comigo hoje à noite, eu preciso ouvir a tua voz hoje, eu preciso de uma direção para a minha vida hoje. Aí você chega aqui e ouve essa palavra, e você recebe essa palavra no coração e diz: Deus está falando comigo. Se ninguém aqui ouvir, não tem problema, eu estou ouvindo, Deus está falando comigo, e eu sei que essa palavra vai dirigir a minha vida, e eu não vou errar. Se você caminhar crendo, irmãos, foi Deus que falou, você não vai errar, e o que tem que acontecer, vai acontecer, e aquilo que todo mundo está dizendo, vai passar vergonha, Deus vai coroar você de honra, porque Deus honra a palavra que Ele fala. Queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar com você. Eu não sei o propósito de Deus na sua luta, eu não sei o propósito de Deus na guerra que você está enfrentando, eu não sei o propósito de Deus nas circunstâncias contrárias que você está passando, eu não sei. Mas se você quer se mover em fé, para ver Deus agindo a seu favor, hoje você aprendeu pelo menos 4 ações humanas que movem Deus. A primeira ação humana é o clamor. Clame a Deus, seja aqui, seja na sua casa, tranca a porta do seu quarto, se tiver que gritar, grite, vá para o meio do mato, grite, clame a Deus. Tem um Deus do céu que ouve o clamor de um coração desesperado e atende. Segunda resposta: sirva. Pare de arrumar desculpa, pare de se encostar pelo canto, sirva, seja útil, sirva dentro de casa, sirva a sua igreja, sirva de coração, encontre prazer em servir. Quando você menos esperar, Deus se move na sua direção. Obedeça, mesmo que você não tenha uma explicação, mesmo que você não concorde com uma direção. Você não tem que entender nem concordar, você só tem que obedecer. Existe um milagre depois da obediência. E quarto, não haja por vontade própria, não haja por conselhos humanos, haja em cima da Bíblia, da palavra de Deus. A palavra de Deus não erra, Deus não erra. Caminhe na palavra, que as promessas de Deus vão cumprir na sua vida, os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Caminhe na palavra. Você entendeu essa palavra, irmãos? Quantos entenderam essa palavra? Amém. Pai amado, eu quero te agradecer essa noite, e eu oro nessa hora por cada pessoa que tem chorado aos teus pés, por aquelas, meu Deus, que às vezes a luta está tão grande que não conseguem nem chorar mais. Eu oro nessa hora, meu Deus, porque eu não sei os teus propósitos, eu não sei se o Senhor de uma maneira soberana e voluntária vai agir em favor dessa pessoa. Eu oro, meu Deus, porque eu creio na tua palavra, eu creio, meu Deus, que o Senhor é o mesmo que atendeu ao clamor de uma mulher pobre e também atendeu ao serviço de uma mulher rica. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Deus que atendeu à obediência dos alunos dos profetas e também honrou quando andaram firmado no que o Senhor falou. Eu creio nisso, que se fizermos dessa forma hoje, diante das circunstâncias que enfrentamos, que o mesmo Deus que agiu no passado tem poder para agir agora.
E eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha agir agora. Primeiro nas nossas vidas, para que haja em nós as atitudes que movem o Senhor, para que haja em nós o coração que move o teu coração. Desperta, meu Deus, os acomodados, os incrédulos, os murmuradores, que ao invés de clamar ao Senhor, estão reclamando nas esquinas. Quebranta o coração rebelde, meu Deus, e tira de nós os argumentos do achômetro, e alinha o nosso coração com a Tua palavra, para que possamos, na sensibilidade do Espírito, caminhar nos princípios imutáveis da Tua palavra, e que o Senhor comece a fazer milagres na vida dessa igreja, que o Senhor comece a fazer milagres nas famílias dessa igreja, que o Senhor comece a curar, a restaurar, a libertar relacionamentos, casamentos, filhos. O Senhor comece a mudar quadros, e aqueles que pensavam, estou falido e não tem mais jeito, que o azeite da botija multiplique, que a prosperidade do Senhor alcance essa casa, essa empresa, esse negócio. Faça, Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus e que a Tua palavra é a verdade. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Segura na mão da pessoa ao seu lado, pode fechar os corredores. Tem um Deus no céu que ainda faz milagres. Mas se lembre, não é a necessidade que move Deus, são as nossas atitudes diante das necessidades. Faça a sua parte e creia, Deus vai te surpreender. Levante a mão do seu irmão. Obrigado, Jesus, por essa noite, pela Tua palavra. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, seja sobre a Tua igreja, seja sobre todo o Teu povo que Te ama e aguarda a volta de Jesus. E que todos nós digamos: dá um abraço no seu irmão, Deus te abençoe e uma excelente semana a todos.